O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bueno, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 10 de março. Ditador militar do Sudão descarta a trégua de Ramadã. O ditador general sudanês, o Al-Burhan, afirmou que a proposta, né, de uma trégua de Ramadã só seria aceita se as forças de apoio rápido se retirarem de todos os locais civis e aceitarem negociar. Então ele basicamente disse que só vai ter trégua de Ramadã se as forças de apoio rápido se renderem. Então, em outras palavras, não vai ter. Ele disse que as forças de apoio rápido não estão cumprindo o acordo feito em maio do ano passado de se retirar das casas de civis, afirmando que em cidades que foram tomadas pelas milícias, eles estão ocupando casas de civis também. E nessa semana, o exército do Sudão retomou o controle da principal emissora de rádio e televisão do país, né, que fica em Omdurman. Lembrando, Omdurman faz parte da Grande Khartoum, né? Khartoum é a capital do Nilo. É na outra margem. Isso, é na outra margem do Nilo, a capital do Nilo. Né? É a capital do Sudão, fica no Nilo. E de um lado do rio ela se chama Khartoum, do outro ela se chama Omdurman, mas é como se fosse a mesma cidade. Tá? E retomaram, então, a sede, né, da principal emissora de rádio e TV do país. Que estava sob controle, né, da milícia desde abril do ano passado. Notícia da segunda-feira passada, dia 11 de março. Índia implementa a Lei de Cidadania Anti-Muçulmanos de 2019, semanas antes das eleições. A gente comentou essa lei lá em 2019, que é Citizenship Amendment Act, né? Ou seja, Ato de Emenda da Cidadania, que foi aprovado pelo Parlamento da Índia em 2019, porém ainda não tinha sido transformado em política de governo, ainda não tinha sido codificado e transformado em política de governo. O governo indiano, lembrando, é liderado pelo Modi, pelo Narendra Modi, que é do BJP, né, o Bharatiya Janata Party, né, em inglês a sigla, né, que é como se fosse o Partido Popular da Índia. Tá? Nesse caso, Bharatiya, né, lembrando aquela falsa polêmica, né, da Índia mudar de nome, entre aspas, para Bharatiya. E segundo... E tem o contexto na época também da Caxemira, né, que o governo indiano tinha mudado a Constituição e retirado a autonomia da região, né, Caxemira, que tem uma população considerável de origem muçulmana. Exatamente. Segundo o governo indiano, essa lei é para proteger minorias religiosas da perseguição. Então isso significa que pessoas que chegaram na Índia antes de 2014, vindas do Afeganistão, de Bangladesh ou do Paquistão, e que sejam hindus, sikhs, budistas, jainistas, parsi ou cristãos, têm direito à cidadania indiana. Tá? Lembrando que Bangladesh, Paquistão e Índia, durante o período britânico, eram um só domínio. Era o Raj britânico, né, estabelecido em meados do século XIX, durou até 1947. Então é falar, olha só, as pessoas que fugiram de perseguição religiosa, estavam ainda irregulares, estavam sem documentação, né, vivendo na Índia, vão agora receber a cidadania. Né? É um sistema de asilo para minorias perseguidas. O discurso parece muito bonito. A questão aqui são duas coisas. Primeiro, você retira, né, você discrimina, né, e retira, no caso, o Islã dessa lista de religiões, o Islã que é a religião majoritária desses três países e que é o grande adversário interno do BJP. Né? O BJP tem setores do partido que defendem o supremacismo hindu.
Tá? O pensamento Hinduva é um supremacismo hindu. E não é um supremacismo hindu em relação aos muçulmanos, tá, gente? É um supremacismo hindu em relação a toda e qualquer outra coisa. Tá? E, segundo, a Índia é um estado secular. Né? A bandeira da Índia, inclusive, ela foi originalmente pensada para simbolizar isso. Né? O verde do Islã. O açafrão do hinduísmo e o branco da paz no meio. Justamente, ó, todo mundo em paz. E um Estado secular, usar a religião como critério de nacionalidade é muito, muito complicado, para dizer o mínimo. Né? É bastante criticável, na verdade. O Brasil, por exemplo, já usou a religião como um critério de incentivo de imigração. Né? O Brasil recebeu muitos imigrantes do Oriente Médio, por exemplo, mas que eram, a maioria deles, cristãos. É muito curioso, né? Por exemplo, se você pensar que o Brasil tem uma das maiores comunidades árabes do mundo, e é um país que proporcionalmente tem uma população muçulmana muito pequena. Porque árabe e muçulmano não é sinônimo, você tem muitos árabes que são cristãos, e o Brasil priorizava esses cristãos nesse processo migratório. Mas isso a gente está falando de mais de um século atrás, inclusive. Né? Que é justamente o grosso, né, da imigração árabe para o Brasil vem do colapso do Império Turco-Otomano. Isso. A Monique te corrigiria para apenas Império Otomano. Então, essa lei ela acaba sendo bastante polêmica por isso, porque fala, olha só, ela discrimina, né? E qual é a questão de você excluir o Islã? Felipe, se esses países vizinhos são de maioria muçulmana, então não tem problema excluir o Islã. Tem pessoas muçulmanas que são perseguidas nesses países também. Né? Vamos lembrar que os Rohingyas são muçulmanos, por exemplo, muitos deles vivem em Bangladesh, né? Hoje. Então, essa lei que foi aprovada em 2019 foi codificada pelo Ministério do Interior agora, dia 11 de março. Coincidentemente, semanas antes das eleições nacionais, né? Quando o Modi tem dobrado, né, a aposta numa campanha baseada na identidade hindu. Então, o governo indiano, tá, nega que seja uma lei discriminatória. O governo indiano fala que é uma lei protetora. Fala que a gente quer proteger as minorias dos outros países que fugiram, que vieram para a Índia, né? Que chegaram na Índia em crises recentes. Então, por exemplo, conflitos internos no Paquistão, né? A guerra no Afeganistão e tal. Então, quem fugiu para a Índia vai ter a sua cidadania, desde que não seja muçulmano. Então, você usar a religião como critério acaba tornando essa lei bastante, no mínimo, controversa. Outra notícia indiana, meu caro Matias, dessa semana, é que a Índia fez o seu primeiro teste com um míssil balístico com múltiplos veículos de reentrada. Né? O veículo de reentrada ele pode levar tanto uma isca, né, para as defesas do inimigo, quanto uma ogiva nuclear. Então é um míssil balístico com várias ogivas nucleares dentro dele, uma tecnologia que basicamente apenas Estados Unidos, França, China e Rússia dominam. Né? O Reino Unido tem, mas é de tecnologia dos Estados Unidos. Tá? Então agora a Índia pode entrar nesse clube de países com mísseis balísticos com múltiplas ogivas. Essa semana a Índia também assinou um acordo de livre comércio com a Associação de Livre Comércio Europeia, que são aqueles 4 países que são associados, digamos assim, da União Europeia, mas não são membros. Né? A potência Liechtenstein, Islândia, Noruega e Suíça. E esse acordo vai ser basicamente o seguinte: a Índia vai retirar a maior parte das tarifas de importação de produtos desses países em troca de investimentos desses 4 países nos próximos 15 anos. Tá? Então esses países vão investir na Índia, em troca a Índia vai abrir o seu mercado aí de 1,3, 1,4 bilhão de pessoas para essas nações. E finalmente uma ótima notícia vinda da Índia, que a Índia passou a produzir domesticamente a sua própria vacina contra HPV. A vacina contra HPV é uma vacina, inclusive, cara,
tá? É por isso que a Índia tinha dificuldades, inclusive, de conseguir importar essa vacina em grandes quantidades. E, segundo o governo indiano, se trata da segunda maior causa de mortes de câncer de mulheres no país. Tá? Cerca de 70 mil mulheres indianas morrem todo ano, tá? Como consequência de sequelas do HPV. E a primeira pessoa indiana a ser vacinada foi inclusive uma menina de 10 anos, né, com essa nova vacina produzida na Índia. Notícia da última terça-feira, dia 12 de março. Autoridades tailandesas querem dissolver partido vencedor das eleições. Bem, a gente novamente levanta aqui a plaquinha do A Gente Avisou, né? Já que quando nós tivemos as eleições tailandesas, né, e o partido, né, de seguir adiante, né, de seguir à frente, venceu, a gente falou, olha só, né, todos esses projetos de mudança, de modernização não vão dar em nada. E tivemos ali uma marmelada para impedir o Pita, né, o líder do partido, de ser primeiro-ministro, depois ele quase teve o mandato cassado, aí agora temos um governo, né, que é basicamente um fantoche ali dos militares tailandeses de novo. E agora o que acontece? Olha só que surreal, meu caro Matias e os nossos ouvintes. O partido tem como uma de suas propostas, tá, mudar as leis de lesa-majestade na Tailândia. Porque esse partido ele foi formado, né, basicamente a partir dos protestos contra a monarquia. Né, os protestos que usavam lá aquele símbolo, né, com os 3 dedos dos Jogos Vorazes e tudo mais. E nesses protestos, muitas pessoas, a gente noticiou aqui várias vezes, né, até por posts no Facebook, muitas pessoas foram presas baseadas nessa lei de lesa-majestade. E então o partido falou, olha só, queremos diminuir, né, queremos amenizar a lei lesa-majestade. Uma coisa é a pessoa dizer que quer, sei lá, matar o rei. Aí tudo bem, aí você tem, né, a necessidade da aplicação dessa lei. Mas se a pessoa simplesmente está protestando contra o governo, se a pessoa simplesmente está expressando o seu descontentamento com o governo, não tem por que ela ser enquadrada na lei de lesa-majestade. E o que, então, o principal órgão eleitoral do país está falando? Que o fato deles quererem mudar a lei majestade significa, então, que o país está agindo como uma, digamos assim, traição do Estado. Então, olha só, você vence as eleições falando, quero mudar uma determinada lei, porém você não pode mudar essa lei porque ir contra essa lei seria ir contra o próprio Estado. Né? Eu estou falando aqui traição, né, como uma espécie de adaptação, né? Mas é o artigo 112 do Código Penal tailandês e que, então, eles querem derrubar o sistema de governo. Essa é a acusação, de querer derrubar o sistema de governo. Então é surreal. Você tem uma lei que você querer discutir a alteração da lei é crime. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Tá? Especialmente considerando que são as pessoas que venceram as eleições. Tá? A gente não está falando, novamente, a gente não está falando de um cara organizando de usar um caminhão-tanque como uma bomba perto do aeroporto. Tá? A gente não está falando de invadir o palácio e depredar tudo. A gente está falando de, olha só, eu acho que essa lei está errada. Ah, a gente vai acabar com o seu partido então, porque você não pode falar isso. Ainda na bacia do Pacífico, meu caro Matias, 2 notícias. Uma delas é que o governo da Coreia do Sul, por conta da greve dos médicos recém-formados e dos residentes, que continua, né, vai alocar médicos das Forças Armadas, né, para ajudar a suprir, né, a preencher essas vagas, tá, para o atendimento mais emergencial. E a outra notícia vem do Japão, é uma notícia do Japão nesse programa, outra vai estar no final, mas uma empresa japonesa, Space One, que busca, né, ser a primeira empresa privada japonesa a colocar um satélite em órbita,
foi realizar um teste do seu foguete chamado Kairos, né? Lembrando que Kairos é parente do Cronos, né? O Cronos é o tempo, o Kairos é o momento. Né? Bonito isso. Bonito isso. Eu vi num disco do Sepultura. E o foguete explodiu. Só que tem um detalhe que eu achei muito interessante, que é, esse foguete era de combustível sólido. Normalmente foguetes de combustível sólido são de uso militar. Então achei curioso aí, né? Queria ver, né? Quero descobrir aí se essa Space One tem ligações com as Forças Armadas japonesas. Também na terça-feira, John Barnett, denunciante da Boeing, é encontrado morto nos Estados Unidos. Então, amigo, às vezes, né, você cai da janela. O cara trabalha na Boeing, né? Devia conhecer a gravidade. Pois é, né, ele decidiu ser um delator, né, da Boeing, e aí, né, ele se matou com 8 tiros pelas costas, entendeu? Acontece, né? Enfim, suspeitas e brincadeiras dúbias à parte, né, o fato é, o John Barnett trabalhou na Boeing por mais de 30 anos e nas últimas semanas, não chega nem a ser meses, ele foi listado como testemunha, né, nas investigações contra a Boeing como um whistleblower, como um delator. Tá? E ele, então, ele tinha 62 anos de idade, foi encontrado pela polícia na sua casa, morto, por um ferimento auto-infligido. Então, assim, não sei, tá? Não sei. Ele vinha dando entrevistas, vinha produzindo conteúdo, vinha emitindo alertas, né, sobre as condições nas fábricas da Boeing. Então, por exemplo, ele em 2019 disse que, numa entrevista, que os trabalhadores trabalhavam horas demais, sob muita pressão, e que por isso houve deliberadamente uma diminuição dos procedimentos de segurança. Tá? Quem está falando isso não é o Felipe, quem está falando isso não é o Matias. Quem falou isso foi o John Barnett. Tá? E aí, nessa semana, tá? Isso aqui vai ser uma sessão Boeing. E lembrando, a gente sempre vai recomendar aqui o trabalho do nosso amigo Lito, lá no Aviões e Músicas. Eu sei que ele já fez um vídeo comentando sobre esses assuntos, eu ainda não assisti, tá? Mas eu sei que ele já fez. Então, assim, o Lito é o expert no assunto. Tá? Então acompanhe o trabalho dele, @Aviões e Músicas, no YouTube, no Instagram e tudo mais. Junto com essa morte, né, o timing dela é bastante questionável, né? Por que ele é questionável, inclusive? No último dia 10, nós tivemos o início da investigação criminal, tá? Não é mais uma investigação de procedimento de segurança, tá? Uma investigação criminal devido a um incidente daquele avião 737 MAX da Alaska Airlines, que a janela abriu no ar, né? E a roupa da galera saiu voando, né? Foram momentos ali de muita tensão. O New York Times publicou essa semana, no dia 11 de março, uma matéria pelo Mark Walter, dizendo que a agência, né, a Federal Aviation Administration, a ANAC dos Estados Unidos, né, está para produzir o seu relatório da sua auditoria na linha de produção do 737 MAX, dizendo que, dos 89 critérios da auditoria, a empresa estava abaixo do mínimo, a empresa bombou a nota em 33, mais de um terço. Tá? Então foram lá, supervisionaram a linha de produção, supervisionaram os aviões, e de 89 critérios, a Boeing foi reprovada em 33. Tá? Com todo respeito, se você vai entrar no avião, ele não pode ter sido reprovado em um. Tá? A gente está falando de um avião. Depois, também essa semana, nós tivemos um incidente de um avião da Latam, que era um Boeing 787, o Dreamliner, que hoje é o principal, né, o maior avião da Boeing, que era o avião que o John Barnett trabalhou no fim da sua carreira, inclusive. Era um voo da Latam que ia da Nova Zelândia
ia de Sydney, desculpe, para Santiago, tá? E ele tinha uma escala prevista em Auckland, na Nova Zelândia. Durante o voo para Nova Zelândia, o avião sofreu um incidente, ele aparentemente perdeu muitos metros de altitude subitamente, 12 pessoas ficaram feridas, porque ou estavam de pé porque iam ao banheiro naquele momento, tripulantes que estavam ali fazendo o seu trabalho, né, comissários e comissárias de bordo, por exemplo, ou pessoas que não precisam de cinto de segurança. Né? Então, pelo menos 12 pessoas se machucaram nesse incidente. O avião pousou em Auckland e foi vistoriado pelas autoridades neozelandesas que, novamente, eu não sei se é o termo apropriado, né, mas apreenderam a caixa preta do avião, tá? Para verificar o que ocorreu nessa perda súbita de altitude nesse trecho ali entre Austrália e Nova Zelândia. Tá? Lembrando que da Nova Zelândia ele ia seguir para o Chile, né, cruzar o maior trecho do Oceano Pacífico. Então, assim, foi uma semana com delator morrendo de forma esquisita, processo criminal, prévia do relatório da FAA mostrando problemas na linha de fabricação e esse incidente no voo Latam 800. Tá? O número do voo é 800, tá? Que, repito, teve as suas caixas pretas apreendidas, né, para a investigação do que ocorreu. Excepcionalmente, não teremos a coluna da professora Vivian Almeida. A culpa é minha essa semana, tá, gente? Uma falha de comunicação. Então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da terça-feira passada, dia 12 de março. Biden e Trump somam delegados suficientes para a candidatura. Olha só. Pois é, agora está oficializado, né, que teremos um replay de 2020. Né? Let's rumble. É a primeira vez desde as eleições de 56, né, que teremos um rematch, né, das eleições presidenciais. Né, em 52, o Eisenhower derrotou o Adlai Stevenson e em 56, o Eisenhower derrotou o Adlai Stevenson. E o Trump se torna a primeira pessoa desde o Nixon a ter 3 indicações a presidente. Né? No caso do Nixon, ele venceu 2 e perdeu uma. O Trump está 1-1 e agora terá a terceira aí para saber. Né? E a segunda do Nixon? A terceira, né, do caso. A segunda que ele ganhou. A segunda que ele ganhou. Né? Não terminou. Né? O governo federal dos Estados Unidos determinou que os agentes da ICE, né, a Immigration and Customs Enforcement, né, que são os policiais que prendem pessoas em situação irregular nos Estados Unidos, eles são agentes federais e eles terão agora que usar câmeras corporais, tá? Vão ter que usar body cams, começando por 5 cidades no programa piloto: Baltimore, Filadélfia, Washington, Buffalo e Detroit. Tá? A Câmara dos Estados... Todas no norte. Todas ali. Né? A Câmara dos Estados Unidos aprovou na terça-feira, dia 13, né, a lei que pode acabar banindo o TikTok. Né? Segundo o líder dos democratas da Câmara dos Deputados, né, o Hakeem Jeffries, disse que não se trata de proibir, mas de resolver questões legítimas de segurança nacional e que o TikTok é controlado pelo Partido Comunista Chinês. E é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? O Instagram espiona você para o governo dos Estados Unidos, o TikTok espiona você para o governo da China. É isso. Assim, saiba que no momento que você mandou um nude, o Joe Biden pode vê-lo. Enfim, é isso. A Geórgia retirou 6 acusações contra o Trump, 6 das 41. Né? Então ele ainda vai responder a vários processos, porém essas 6 acusações foram retiradas por falta de evidências. E, finalmente, um tweet que despertou bastante repercussão foi o da senhora Lauren Witzke,
que é candidata ao Senado nos Estados Unidos, e ela postou um vídeo de uma mulher negra com tranças pilotando um avião, e a legenda: enquanto os seus pilotos Maverick grisalhos se aposentam, encontre o seu substituto. E a mulher, e aí ela tomou uma nota da comunidade dizendo que a pilota, né, a mulher negra, não está fazendo absolutamente nada de errado, que ela na verdade fez tudo correto, vários pilotos respondendo que ela fez tudo correto. E, então assim, o que ela quis dizer com isso? Né? Qual o problema de ter uma mulher negra de tranças pilotando um avião? Né? Então, é isso. Ela vai ser candidata a senadora pelo Partido Republicano. 3 notícias desta quinta-feira, dia 14 de março. Polícia do Zimbábue prende profeta e resgata 251 crianças de culto. Isso tem outro nome. Tem vários nomes, na verdade, né? Mas essas 250 crianças trabalhavam numa propriedade rural, como basicamente mão de obra infantil virtualmente escravizada, tá? Encontraram 16 túmulos, tá? Sem registro dessas pessoas. O senhor Ismael Chokurungerwa, de 56 anos, ele se diz um profeta e que ele sabe quando o apocalipse chegará. Tá? E das 251 crianças resgatadas, 246 não tinham certidão de nascimento. Outra notícia africana, vinda dos nossos amigos do Café Belgrado. Um abraço para o Gibas e para o Nepopop. A BAL, né, a Basketball Africa League, determinou a exclusão do time Dynamo, tá, do Burundi, da liga. Por quê? Porque o time se recusou a usar os uniformes que o governo de Ruanda está patrocinando a liga. Então todos os uniformes viriam com aquele slogan, né, de Visit Rwanda, que nem o Arsenal usa e tal. E o time do Burundi, né, já que Burundi e Ruanda, né, tem questões étnicas e questões recentes também, tem um histórico bastante violento, e o time do Burundi se recusou a usar esse uniforme, então foi expulso da Liga Africana. Inclusive sendo substituído pelo um projeto da NBA no continente mãe. E na Nigéria, no final da última semana, pouco depois que a gente gravou, nós infelizmente tivemos mais um caso de sequestro, né, de centenas de estudantes de uma escola no noroeste da Nigéria. Ministro de Relações Exteriores da China anuncia primeira visita à Austrália em 7 anos. O Wang Yi vai visitar a Austrália nos próximos dias. Lembrando que China e Austrália, especialmente durante o governo conservador, né, que precedeu Anthony Albanese, estavam com relações bastante estremecidas. E, além de questões políticas, denúncias de espionagem, a China prendeu, né, um cidadão que tem cidadania australiana também. Você também tem um contencioso comercial, né? Inclusive a China impôs tarifas ao vinho australiano. Né? A China, que era o principal destino de vinhos da produção vinícola australiana. Então, segundo a matéria do Guardian, 2,8 bilhões de garrafas de vinho estão esperando para poderem ser exportadas para a China. Kim Jong-un dirige tanque de guerra na Coreia do Norte. São 3 notícias de hoje. Começamos com a mais curiosa, que é isso mesmo que vocês ouviram o Matias falando. A Coreia do Norte revelou ao público o seu novo carro de combate, e quem dirigiu o veículo, pelo menos publicamente, supostamente, né, foi o Kim Jong-un. Né? E aí você tem lá o carro de combate e a cabeça dele ali para fora, ele dirigindo esse novo veículo, que seria uma produção 100% local. E disse que a Coreia precisa estar sempre pronta para uma guerra. Outras 2 notícias de hoje é que o Clube de Paris, né, que é o clube dos
dos credores, né? Eu ia falar agiotas, né? Mas o Clube dos Credores dos Países Ricos perdoou 2 bilhões da dívida externa da Somália, o que dá 99% da dívida da Somália com os países do Clube de Paris, tá? A Somália ainda tem uma pequena dívida com outros países, porém a ideia é que isso permita, né, aliviar e permita um maior poder de investimento interno da Somália. E, finalmente, a Suprema Corte do Japão determinou que a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo é inconstitucional. Tá? Lembrando que o Japão é o único país do G7 que não tem o casamento entre pessoas do mesmo sexo regularizado.